Fala galera, aqui é Marcel Gandes, bem-vindo ao canal Biosfera. Hoje a gente vai conversar sobre tecidos vegetais. Nas aulas anteriores, na aula anterior, nós conversamos sobre tecidos meristemáticos e tecidos de revestimento. Hoje nós vamos falar de tecidos de sustentação, condução e preenchimento, tá? Então os tecidos de condução são xilema e floema, tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima, e tecidos de preenchimento e reserva, os parênquimas. Colênquima, esclerênquima e parênquima, eles fazem parte de um sistema fundamental. São tecidos mais simples, reconstituídos de um único tipo celular. Floema e xilema são tecidos de condução, são conduzidos com mais de um tipo celulares. Tá? Mas a gente vai ver esses detalhes ao longo da aula. Os tecidos de sustentação, que são colênquima e esclerênquima, possuem uma diferença muito grande entre eles. O colênquima é um tecido com células vivas. As células são vivas, então isso torna o tecido mais flexível. Por que ele é vivo e mais flexível? Porque ele tem uma parede celular de celulose. Essa parede celular de celulose, embora dê uma rigidez ao vegetal, uma proteção ao vegetal, essa rigidez não é muito forte, não é estática. A celulose permite que a célula ali dentro continue viva, diferente da lignina, tá? Das impregnações de lignina presentes no esclerênquima. As impregnações de lignina reforçam a parede celular, só que impedem a passagem de substâncias. Nada entra e nada sai da célula. Se nada entra e nada sai da célula, essa célula acaba morrendo. Só que isso é uma vantagem, porque esse tecido morto é uma economia de água para o vegetal, é uma economia de nutrientes. Ele está fazendo a sua função, mantendo a planta ereta, mantendo a planta rígida, mas não consome. Ele não consome nutrientes, ele não consome água. Então acaba sendo uma vantagem a planta ter esse tecido morto. Então, esse tecido morto, ele está morto por causa das impregnações de lignina que acabam tornando a célula mais rígida e mais resistente. E isso acaba, como a gente já falou lá umas 3 vezes, matando o vegetal. Então, esclerênquima, células mortas, colênquima, células vivas, tá? O esclerênquima, ele é muito conhecido porque ele forma fibras. Então, um tecido formado lá das fibras do esclerênquima é a juta. Então, ele está presente no nosso dia a dia e a gente consegue identificar. Então, aquilo são células mortas, aquelas fibras mortas, tá? São do esclerênquima. Beleza? Bom, transporte. O transporte, para tu transportar seiva, né, tu precisa ser um tecido, ser um vegetal vascular. Quais são os vegetais vasculares? As pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Esse grupo de 3 vegetais são os vegetais vasculares. Então, os vasos condutores de seiva conduzem o que? Basicamente, seiva bruta e seiva elaborada, tá? Essa presença de vasos condutores de seiva permite uma complexidade muito maior do vegetal, permite que esse vegetal consiga ocupar locais que antes eram restritos, antes era impossível, era impossibilitado por causa da ausência de água na superfície. Uma briófita, por exemplo, ela jamais poderia viver num deserto, como tem muitas plantas que vivem num deserto. Por quê? Porque não tem água em abundância na superfície. A briófita, ela precisa da água praticamente para tudo. O fato dela não ter vasos condutores de seiva, a condução da água no corpo dela é de célula a célula. Isso impossibilita, além de pedir o aumento do tamanho dela, limita muito a área de dispersão desses vegetais. Agora, plantas com vasos condutores de seiva, elas podem chegar a tamanhos imensos e ocupar áreas até então inexploradas pelas briófitas. Tá? São 2 vasos condutores de seivas, o xilema e o floema. O xilema também é chamado de vasos leinosos. Como a gente já falou, ele conduz a seiva bruta. O que são a seiva bruta? Basicamente, água e sais minerais. A água e sais minerais que a planta absorve do solo. Aqueles sais minerais, aqueles nutrientes necessários para que ela sobreviva. Tá? E uma coisa muito interessante é que o xilema também é composto de células mortas. Essas células mortas do xilema faz com que esse tecido ajude na sustentação do vegetal. Então o xilema não só
trabalha no transporte de seiva. Ele também tem uma função de sustentação do vegetal. O floema, por sua vez, ele conduz a seiva elaborada. É chamado de vasos liberianos. Vasos liberianos, seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? Basicamente água e açúcares. Que açúcares? Glicose, sacarose, frutose, esses açúcares presentes no vegetal, oriundos lá resultado da fotossíntese, basicamente glicose. E ele é um tecido vivo, Então tá aqui as diferenças entre xilema e floema. Xilema, vasos lenhosos, seiva bruta, tecido morto. Floema, vasos liberianos, seiva elaborada, tecido vivo, ok? Mas como é que a gente encontra o floema e o xilema no vegetal? O floema e o xilema no vegetal são encontrados em regiões bastante distintas, principalmente nas eudicotiledôneas. Numa eudicotiledônia que tem os vasos lenhosos organizados na forma de anel, o xilema ele é bem interno, ele fica no meio do vegetal, enquanto o floema ele é externo. Então imagina um círculo ali de floema com o xilema lá, um círculo de xilema no meio do vegetal, tá? Então no meio nós temos o xilema, ou os vasos lenhosos, e o floema mais externo, os vasos liberianos. Então o xilema sobe seiva bruta e o floema desce elaborada, ok? Bom, só tem uma coisa muito importante. Uma plantinha lá, um arbusto de 50 centímetros, 80 centímetros, 1 metro, tranquilo como a água vai subir, a distância é pouco. Mas agora imagina lá uma sequoia, uns 100 metros. Como é que a água sai aqui da raiz e chega até o ápice das folhas por esses vasos aqui? Tá? Então esse é um problema que a galera levou muito tempo para resolver, para poder desvendar esse mistério. Porque a água tem que sair do solo, atravessar toda o xilema até chegar nas folhas, na região fotossintetizante, para produzir a fotossíntese, transformar aquela água e sais minerais junto com gás carbônico lá e a energia solar, transformar tudo aquilo em glicose, e essa glicose lá vai ter que descer pelos vasos liberianos, pelo floema, alimentando todos os tecidos na periferia, todos os tecidos pelo caminho. Para isso, Dickson elaborou uma teoria, a teoria da condução da seiva bruta. Como é que isso acontece? Ela não acontece sozinha, são uma série de fatores que vão fazer com que essa seiva bruta saia do solo e chegue até a região fotossintetizante. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: como é que a água entra na raiz, lá pela zona pelífera? A primeira coisa é, para a água entrar na raiz, a raiz gasta energia para isso, tá? É um transporte ativo. Por quê? Ela vai pegar os sais minerais presentes no solo, tá? E vai colocar para dentro da sua célula no que a gente chama de transporte ativo. Ou seja, tem gasto de energia para pegar aqueles sais minerais, aqueles nutrientes que estão presentes no solo e colocar para dentro da célula, lá na zona pelífera, tá? A região de absorção do vegetal. Então ela gasta energia para fazer isso. No momento que ela colocou aqueles sais minerais para dentro da sua célula, ela ficou mais concentrada que o meio externo. Se ela está mais concentrada que o meio externo, agora a água vem sozinha. Por quê? Por osmose. A água passa do local menos concentrado para o mais concentrado. Isso vai fazer com que se crie uma pressão positiva na raiz, tá? Então nós temos a pressão na raiz aqui, ela está cheia d'água, tá? Então aqui já temos uma pressão. A primeira pressão, a pressão na raiz pela quantidade de sais minerais, entrou a água, cria uma pressão positiva. Por quê? Porque aqui temos água e aqui nós não temos água. Aqui tem mais água do que aqui, então eu tenho que mandar. Então já tem essa pressão. Só que essa pressão sozinha, ela é suficiente para chegar àquilo que eu falei, 80 centímetros, 1 metro, tá? Mais do que isso, a força da gravidade já começa a impedir a subida dessa água, tá? Então o que tem que acontecer? Os vasos condutores de seiva, aqui o xilema, eles são vasos de uma espessura muito fininha, muito fininha. Isso faz com que
auxilie o transporte seiva por uma propriedade chamada de capilaridade. Já pegou um canudinho e colocou dentro de um copo d'água, no copo de refrigerante? Fica um pouco d'água ali dentro, né? Então, se tu pegar o canudinho e botar ali e tapar a ponta, tu vai ver que fica uma quantidade de líquido ali dentro. Quanto mais fino é o canudo, mais alto é essa coluna de líquido, tá? Quanto mais grosso é o canudo, menor é essa coluna de líquido, menos líquido tem ali dentro, ok? Bom, mas isso vai fazer com que, já que eu tenho água aqui, a água vai subir, graças a uma propriedade que nós temos da água, tá? A capilaridade vai fazer com que ela suba, a coesão tensão vai fazer com que uma molécula de água vá puxando a outra. Como assim? Uma molécula de água, ela é 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Entre os hidrogênios, há uma ligação química chamada de ponte de hidrogênio. Então, quando tu puxa uma molécula de água, ela vai puxar as outras. E isso vai fazer com que tu consiga subir pelo capilar. Quanto mais fino for o capilar, mais alto vai subir essa coluna de líquido. Uma molécula de água puxando a outra, tá? Mas isso por si só não é necessário, não é suficiente, desculpa. Isso por si só não é suficiente para que ela chegue até a ponta. Precisa que algo force essa subida dela. E isso se dá nas folhas. As folhas fazem um fenômeno chamado de evapotranspiração. Ou seja, desculpa, elas estão constantemente evaporando, elas estão constantemente perdendo água, elas estão constantemente transpirando. E essa transpiração, essa perda de água, causa uma pressão nos vasos lenhosos que faz com que a água vá subindo, tá? Então ela acaba sugando essa água. Então pelo lenho a água vai subindo. Então a pressão da raiz, a pressão positiva da raiz pelo acúmulo de água, a capilaridade, a propriedade de coesão e tensão da água, junto com a evapotranspiração, fazem com que a água saia do solo e chegue até as folhas, tá? Então mais uma vez, agora de maneira bem sintetizada. A raiz gasta energia para botar sais minerais para dentro. Com os sais minerais vem a água. Tem mais água aqui, então vai ter uma pressão para que ela suba. Pela capilaridade e a pressão da raiz, a água vai subir até um determinado ponto. Conforme as folhas vão perdendo água na forma de vapor, essa perda de água vai aumentando a pressão da raiz nas folhas. E essa pressão aqui faz com que agora haja uma sucção dessa água até chegar às folhas. Então, a teoria de Dickson da condução da seiva bruta se dá por esse conjunto de fatores que fazem com que a água suba pelos vasos lenhosos. Então, sempre se lembre, vasos lenhosos, a água sobe. Quando tu queima a lenha, a fumaça sobe. Vasos lenhosos, a água sobe. Então, xilema sobe, seiva bruta, floema desce elaborada. Não se esqueça, tá? Então, floema desce elaborada. A seiva bruta sobe, a seiva elaborada desce. Alguns vegetais, que são chamados de vegetais parasitas, eles podem sugar os nutrientes, tanto do xilema quanto do floema, dependendo do tipo de parasitismo que tem esses vegetais. A erva de passarinho é uma planta chamada de hemiparasita, ou seja, ela não é um parasita completo. Ela suga o vegetal, suga a água, suga lá os nutrientes do vegetal, mas não como um todo. O que ela vai fazer? Ela perfura o vegetal e suga a seiva bruta. Ela suga água e sais minerais. Para ela poder ficar no alto do solo, ela pegou, no alto do solo, desculpa, no alto das árvores, ela desenvolveu estratégia para ela não ficar no solo, tá? Então, ela rouba a seiva bruta dos vegetais. Só que tem um outro vegetal, que é um holoparasita, que é chamado de cipó-chumbo. Ele não se dá o trabalho nem de produzir clorofila, só para vocês terem uma ideia, ele não faz fotossíntese. E para isso ele rouba a seiva elaborada. Então, a planta puxa a seiva bruta, faz a fotossíntese e libera a seiva elaborada. E ele vai lá e rouba essa seiva elaborada. Então, ele não faz nem fotossíntese, ele já rouba o produto pronto. Bom, então a gente viu como a água sobe. E como é que a seiva elaborada desce? Bom, descer é muito mais fácil, né? Desce por gravidade. Só que olha só, como a gente falou,
que o floema é uma célula viva, ele é uma célula viva e ele tem umas peculiaridades. Cada célulazinha do floema, ele tem aqui, ó, o que a gente chama de placa crivada. O que é uma placa crivada? Sabe uma tampa de um ralo de banheiro, que é todo furadinho? É igualzinho aqui, ele é todo furadinho. Então, a seiva elaborada, ela desce ali, só que ela desce numa quantidade e ela vai passar lentamente por esses furinhos para dentro da célula. E isso é bom, porque no momento que ela dá uma parada ali, naquilo, ela consegue atravessar, aqui ó, a área crivada, ó, ela atravessa pela parede das células do floema para os tecidos periféricos. Os tecidos ficam na periferia. Então, conforme a seiva vai descendo, ela vai descendo e vai sendo distribuída. Então, ela desce e fica paradinha ali, ó. Desceu, ficou paradinho um tempinho ali e vai vazando por esses furinhos ao longo da célula do floema. Então, vai vazando e vai passando para os demais. Passou e vai alimentando os tecidos na periferia. Só que o floema, sendo uma célula viva e sendo oco no meio, afinal ele é um tubo, né? Tem que passar a seiva elaborada aqui no meio e ele é todo furadinho. Como é que essa célula viva se mantém? Ela não consegue se manter sozinha, porque ela praticamente perdeu as suas organelas. Ela praticamente não tem função. Então ela tem uma célula aqui, ó, não tem função nutricional, né, no caso dela mesma. Então ela tem uma célula que é uma célula companheira, cuja função dessa célula é fornecer nutrientes para a célula do floema, para que ela possa se manter. Existe uma coisa que é chamada de anel de Malpighi. O que é isso? Anel de Malpighi é uma retirada da parte periférica da árvore. Então, olha só, faz um anel na volta da árvore. Tu tira toda essa parte aqui, ó, toda essa casca da volta da árvore, toda a parte central ali da árvore, a parte periférica, desculpa, toda a parte periférica ali da árvore, deixa só o eixo central. Tu retirando essa parte aqui, tu está retirando o floema. Isso não mata o vegetal logo de cara. O que vai acontecer? No que tu tirou, tu ainda está lá com o xilema. Se tu está com o xilema, a seiva bruta continua subindo. Se a seiva bruta continua subindo, as folhas que deveriam estar aqui, né? As folhas aqui, ó, a seiva bruta está subindo, as folhas continuam fazendo a fotossíntese. Então, elas vão mandando seiva elaborada. Conforme elas vão mandando seiva elaborada, não tem como passar para a raiz, tu não vai alimentar a raiz. Então, tu vai começar a acumular essa seiva elaborada na zona cortada. Tu acumulou aqui, tu não está mais mandando seiva elaborada para a raiz. Tá, e agora? Agora a raiz, ela não tem mais nutrientes suficientes para poder fazer o transporte ativo, colocar sais minerais para dentro para poder puxar a molécula, puxar a água. Se ela não consegue mais fazer isso, ela não vai mais puxar sais minerais, consequentemente não vem mais água. Se não vem mais água, não vai mais ter condução da seiva bruta. Se não tem mais condução da seiva bruta, não vai ter mais produção da seiva elaborada e esse vegetal acaba morrendo, acaba havendo a morte do vegetal como um todo. Tá? Então o anel de Malpighi nada mais é do que a retirada do floema do vegetal, uma parte do floema do vegetal. Alguns agricultores, eles fazem o seguinte: tu tem aqui assim, ó, vamos fazer de conta que tu tem aqui, ó, uma maçãzinha, tá? O que eles vão fazer? Eles vão dar um corte aqui, ó. Eles retiram, dão um corte que afete o floema de uma determinada parte do galho. Assim a seiva bruta vai até o galho e quando ela volta, ela não consegue voltar para alimentar o resto dos vegetais. Ela vai ficar se acumulando ali. Só que ela se acumula onde? No fruto. Quanto mais seiva elaborada o fruto tiver acumulado, mais doce ele fica. Então é uma maneira que alguns agricultores têm de adoçar os seus frutos, tá? E aí depois de colher, vai ter que podar aquele galho porque ele já tá machucadinho ali, tá? E aí a planta vai poder se regenerar lá graças ao tecido meristemático. Beleza? Bom, então vamos para o último aqui, o último tecido, o parênquima. O parênquima, ele é uma espécie de coringa do vegetal. Ele é um tecido de revestimento, mas ele consegue fazer algumas funções bem legais, como, por exemplo, assimilação e reserva. Quando a gente fala de assimilação no vegetal, a gente está falando basicamente de fotossíntese. A fotossíntese é o que o vegetal assimila no ambiente, tá? Então, para fazer fotossíntese, eu preciso de clorofila.
Então, os parênquimas de assimilação são o que a gente chama de parênquima clorofiliano. E eles têm na sua estrutura clorofila. Tá? São dois tipos de parênquima clorofiliano. O parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. E a gente vai ver eles aqui numa folha. Então, aqui, ó, o parênquima palissádico, ele parece uma paliçada, parece uma cerca, ó. Madeirinha do ladinho da outra. Isso aqui, ó, são as células do parênquima palissádico. Um do ladinho do outro. Tá? Cada bolinha verdinha aqui, ó, é a clorofila, é o cloroplasto com clorofila dentro. Abaixo, isso aqui é uma folha, a parte superficial da folha e a parte da superfície e a parte inferior da folha, a parte de cima e a parte de baixo, tá? E aqui nós temos o parênquima lacunoso. Então a característica do parênquima lacunoso é apresentar lacunas, viu que incrível? Depois reclamam que os nomes da biologia é difícil, o parênquima lacunoso tem lacunas, simples. Por que ele tem lacunas? Para o ar poder circular aqui no meio. Nós temos aqui, a gente viu na aula passada, nos anexos da epiderme, que na epiderme tem a presença de estômatos. E estômatos serve para quê? Para troca gasosa. Então, na epiderme nós temos o estômato que realiza a troca gasosa e a perda de água por transpiração também, de vapor de água, mas temos a troca gasosa. Essa troca gasosa, o gás carbônico, o oxigênio consegue se locomover, se mover aqui dentro desse parênquima lacunoso. Ocorre a fotossíntese, graças à água trazida aqui pelo xilema, fez a fotossíntese, mandou pelo floema embora e vai todo mundo ser feliz lá no vegetal. Beleza? Parênquima de reserva. Os parênquimas de reserva, eles reservam os metabólitos do vegetal. Dependendo da necessidade do vegetal, né, de cada tipo de vegetal, vai ter um parênquima de reserva específico. Por exemplo, os parênquimas eles podem ser parênquimas aquíferos. Um parênquima aquífero, ele reserva o quê? Água. Então, plantas de ambientes lá com estresse hídrico, plantas de ambientes xeromórficos, tá? Eles têm reservas de água no seu interior. Então o cactus, o baobá, eles guardam água no interior. Então eles têm um parênquima aquífero bastante abundante. Plantas com parênquima aerífero, elas guardam no seu interior ar. Uma planta que guarda ar. Para que uma planta guarda ar no seu interior? É só imaginar um aguapé, uma vitória régia, são plantas que flutuam na água. Para flutuá-las, precisam ter bolsas de ar no seu interior. E por isso que tem parênquima aerífero bastante rico. Parênquima aminífero. Parênquima aminífero é uma planta que reserva amido. Tá? Uma planta que reserva amido, um exemplo bem simples é a batata doce. Tá? É uma raiz que reserva amido. A planta faz a fotossíntese, produz a glicose, essa glicose é armazenada na forma de amido naquela raiz. Então, batata doce é um exemplo de parênquima aminífero. Perfeito, pessoal? Bom, a aula termina aqui, espero que tenham gostado. Um beijão. Qualquer coisa deixa um comentário aí. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, tá ok? Beijão, até mais.